Contratações europeias podem salvar a temporada do Santos. E o que isso significa? Santos concorre a título? Como o Santos vai pagar tanto salário? E por que tantas contratações? Venha ver isso aqui comigo no Mercado Fantástico número 11. Salve, salve nação, Rafa aqui, estamos aqui para mais um vídeo, Mercado Fantástico número 11 e já sabe, né, tradicional. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, siga as nossas redes sociais em Twitter, TikTok, Instagram, aqui no YouTube mesmo. E bora lá que hoje é sem massagem, hoje é sem estresse. Hoje viemos com muitas notícias boas. Primeiro, né, por incrível que pareça, não vou falar de especulações de gente que está saindo do Santos, e sim de gente que está entrando ou que já foram confirmadas. E é o caso dele, Léo Batistão. Léo Batistão, que fez sua carreira inteira quase na Espanha, foi das categorias de base do Santos, estava na China agora, teve o seu contrato rescindido e tá em busca de um novo clube aqui no Brasil. E para onde será que ele veio, né? Pra Baixada. Inclusive já até treinou e tá aí a foto vazada dele com o manto de treinamento do Peixoto. E bom, o Santos deu um dos maiores chapéus nessa janela de transferência aqui no Brasil. O Inter estava perseguindo o Léo Batistão e simplesmente em menos de um dia, pelo menos o que foi publicado, né? O Léo Batistão simplesmente decidiu voltar à sua terra natal, Santos City. Falta só umas papeladas do clube chinês que tem que meio que liberar ele, meio que do bid lá da China. E caso isso não aconteça, o Santos pode acionar a FIFA e talvez, né, atrase um pouco o anúncio do jogador que já fez seus exames médicos lá no CT Rei Pelé. Porém, já é fato que Léo Batistão está confirmado e obviamente que eu amei essa contratação. Precisávamos de um centroavante à altura do Santos e o Léo Batistão vem como uma luva, né? Ele pode fazer tanto os lados como a centroavância em si. É um atacante alto, tem 29 anos e acredito que ele não vai receber um salário tão alto, mas pode chegar nas cabeças lá. Mas o Rueda foi muito esperto, deu um golpe de mercado no Inter e com certeza foi, uma das contratações da janela. Próximo jogador é Augusto Galvão. Meia esquerda do Real Madrid, exatamente, contratação europeia, veio por empréstimo, 22 anos. E, bom, o que falar sobre Galvão, né? Ele já inclusive foi anunciado, já está treinando com os profissionais do Diniz e tal. E, bom, eu não tenho tantas informações sobre ele, mas o que eu fui lendo é que ele é um meia bem plástico, tem um bom passe, tem bom posicionamento, joga pelos lados do campo e vai incomodar Marcos Guilherme e companhia aí pelas laterais. E espero que dê uma incomodada para melhor. Quem ganha isso é o Santos, com uma disputa saudável. E que ele venha já entendendo o que o Diniz quer propor e tudo mais. Próximo jogador é Diego Tardelli, ex-Galo. Longe do futebol desde que se despediu do Atlético Mineiro em maio, o Santos está perto de concretizar a contratação do atacante de 36 anos. Ele viria no contrato de produtividade e provavelmente ele fará exames hoje mesmo. No caso, quinta-feira, dia 19 de agosto. O Santos espera anunciar entre o final dessa semana e o começo da semana que vem. Eu acho que é o seguinte, Santos errou nessa. Se isso for verdade que o UOL está publicando, o Rueda simplesmente errou demais, porque é um refúgio. Eu acho que o Diego Tardelli não deveria vir. Já tinha uma especulação muito antiga que ele poderia aparecer na equipe da Vila Belmiro. Eu acho que ele seria mais para ser reserva do Léo Batistão e eu não acho que ele é um nível à altura. É um reserva que não daria certa confiança. Ele já é um jogador que tem uma idade muito avançada e ele já não tinha muitas oportunidades no Galo. Como ele vai ter oportunidade num time que tenta trabalhar a bola de forma rápida e que o atacante tem que voltar, às vezes, para marcar ou para começar a jogada como um meio armador? Eu acho que o Diego Tardelli não se encaixa nos padrões do Diniz e que seria um erro a contratação. Próximo jogador é Sergi Henrique. Sergi Henrique, ex-jogador do Eibar, terminou seu contrato
Caiu a lapela aqui, ó. Terminou seu contrato com o Eibar recentemente. E bom, atacante de 31 anos, troncudo. Segundo Fábio Lázaro, jornalista do Lance, ele foi oferecido ao Santos. O espanhol tá sem contrato, foi oferecido, por que não, né? Mais uma opção no ataque e o Santos está observando. Porém, eu acho que ele não vem, porque como o Léo Batistão já fechou, é da mesma posição, ele não ia querer ficar no banco, né? Pro Léo Batistão e muito menos pro Marcos Leonardo, né? Então eu acredito, minha opinião, que não vai rolar. Mas não seria uma contratação ruim, já que é um cara com passagem europeia, La Liga, né? Assim como o Léo Batistão, e daria uma experiência maior pro time. Se o time quer criar casca, né? Talvez fosse uma boa contratação. Porém, vendo os últimos rumores e os jogadores que foram efetivados, o Santos está com um plano mais de contratar jogadores mais jovens, que não sejam tão experientes. Então eu acho que ele não entra muito. Mas é um bom jogador se viesse. Próximo jogador é Nico Gaetan. Segundo o jornalista Lucas Costa, o Nico Gaetan, argentino, meia que é ex-Benfica, ex-Atlético de Madrid, foi oferecido ao Santos e os dirigentes amaram a ideia. 33 anos e tá sem clube, o que é melhor para o Santos, que só pagaria o salário. Santos tá vendo muito bem as situações dos jogadores que estão com essa pinta de rumor e tudo mais. E eu acho que seria uma excelente contratação. Ele pode jogar tanto na armação do jogo quanto pelos lados. O Santos tem tido muita dificuldade em produzir jogadas pelos lados de forma criativa, sem ser o tradicional joga na área e espera alguém cabecear. E o Nico Gaetan tem uma experiência absurda, jogou na China, Estados Unidos, La Liga, Liga Portuguesa, jogou no Boca. Então, mano, é um cara experiente. Porém, eu acho ainda que foge da proposta do Santos de contratar jogadores mais jovens, né? E eu acho que ele tiraria talvez o espaço mais do Pirani, Marcos Guilherme. Porém, pode mudar o patamar da equipe do Santos. Gaston Ramírez. Meia de 30 anos, o uruguaio também foi oferecido, assim como o Gaetan, para o Santos. Ambos estão sem contrato, mas eu acredito que vai ter que escolher. Muito jogador experiente, salários querendo ou não altos e principalmente para a realidade do Santos não dá para ficar trazendo todo mundo. Eu já falei aqui que o Batistão tá confirmado, o Galvão também deve ser um salário ameno, o Batistão deve ser um salário alto, Nico Gaetan e Gaston Ramírez recebem salários bem altos, não fora da realidade do futebol brasileiro, mas da realidade do Santos. O uruguaio foi procurado pelo Grêmio e pelo Flamengo tempos atrás, porém desistiram da contratação. Ele foi oferecido porque ele tá sem clube e tudo mais, mas eu acho que é a mesma posição, é a mesma faixa de campo do Gaetan e não veria como um acréscimo. Eu acho que o Gaetan, por fazer os lados do campo, ele pode acrescentar mais. Outro que foi oferecido foi o atacante da LDU, Billy Arce. Jogador de 23 anos que pertence ao Brighton da Inglaterra, porém está emprestado na LDU, tem atualmente os seguintes números: 24 jogos, 16 como titular, 6 gols, 5 assistências, 5 grandes chances criadas, 14 passes decisivos, média de 2.3 dribles certos por jogo. O contrato dele com o Brighton vai até junho de 2022 e bom, a torcida alvinegra já começou com um mutirão nas redes sociais pedindo para o jogador vir. E eu acho que seria uma boa contratação também. É um cara que faz os lados do campo, é um cara que cria bastante, ele é bem criativo, como a gente pode ver pelos seus números, e ele está em boa fase. Poderia brigar para ser titular ou reserva, e seria tipo aquele super reserva. Então, eu acho que o Santos poderia acertar muito bem nessa contratação. O próximo jogador é Lucas Lima. Lucas Lima esses dias, na verdade ontem, que eu tô gravando numa quarta, dia 18 de agosto, foi procurado pelo Santos sobre sua volta, o que causou uma revolta imensa nas redes sociais do clube, que a torcida foi ao delírio de ódio. Óbvio que não queremos Lucas Lima. O cara saiu xingando o Santos, o cara desmereceu totalmente a história do clube simplesmente para ir para um rival por dinheiro. E agora que ele está sendo quase despejado lá pelo Alviverde,
Querem trazer ele de volta? Nananina não. Desrespeitou a 10 do Pelé, desrespeitou a entidade Santos, então não tem moral para vir. E a diretoria finalmente ouviu a torcida e simplesmente parou de conversar com o atleta. E por último, Iony Gonzalez. Com a vinda de Léo Batistão, só faltando o anúncio, segundo Ademir Quintino, e o Santos desistiu da contratação do colombiano. Ele não está sendo escalado no Ceará, ele não se deu bem no Corinthians, porém ele foi muito bem com o Fernando Diniz no Fluminense. Pelo jeito o jogador só aceitaria vir por um salário bom e para ser titular, o que ele não seria com o Léo Batistão. É um jogador que poderia para agregar no grupo se ele se empenhasse realmente no projeto. Mas o Santos, vendo que as outras oportunidades são muito melhores, desistiu da contratação do jogador. Salve, salve galera! Eu tô aqui meio que no final do vídeo para falar um rumor que acabou de sair. O nome dele é Martin Cáceres. Segundo o jornalista Lucas Costa, o jogador tá sem contrato e o Peixe foi atrás. E a diretoria gostou bastante. Cáceres é um zagueiro que tem muita experiência europeia, já passou por Juventus, Fiorentina, entre outras equipes, já jogou Copa do Mundo inclusive, então ele é muito bem visto, já que a zaga atualmente do Santos é muito jovem e promissora, obviamente. Veria com bons olhos, a torcida já começou um mutirão em suas redes sociais. E bom, vamos esperar. Qualquer notícia e qualquer atualização eu vou trazendo aqui para vocês. Quero saber sua opinião, torcedor. O que você acha das contratações que eu trouxe aqui para vocês? Acha que foi certo desistir do Lucas Lima e do Iony Gonzalez? Nico Gaetan ou Gaston Ramírez? Ou os dois? E o que você achou de Léo Batistão e do Galvão aqui no Santos? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e siga as nossas redes sociais. Tamo junto, sorte pro nosso Peixoto. É nóis!